Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, a nossa mensagem de hoje é a continuação da mensagem Jesus censura os escribas e fariseus. Capítulo 23 de Mateus, dos versículos 13 até ao 39. É a continuação da mensagem, né? De Mateus 23, Jesus censura os escribas e fariseus. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais os homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, dizeis, filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Glória a Deus, Jesus. Depois percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus, por aquele que está assentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estar cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis, se estivéssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles, mas derramar o sangue dos profetas, para derramar o sangue dos profetas, assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como
escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Irmãos, nós vejamos aqui essa mensagem, né? Jesus, com esta mensagem aqui, praticamente ele fechou, né, todo o seu ministério de 3 anos, né, nessa mensagem, e eu fico maravilhado, né, porque hoje nós estamos na sexta-feira da paixão, né, que muitos tratam de sexta-feira santa, outros tratam de sexta-feira maior, né? Mas eu desde criança aprendi a conhecer como sexta-feira da paixão, porque foi o dia da morte, da crucificação e morte de Cristo, né? Cristo foi morto e crucificado numa sexta-feira, né? E de acordo com o calendário, né? O calendário é ajustado de acordo com o ano, né? Dias, meses e anos, né? E aí faz com que essa sexta-feira hoje seja a sexta-feira da Semana Santa, né? Então, o mundo comemora como a sexta-feira da paixão, né? Ou seja, paixão de Cristo, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, hoje é um dia que todas as religiões, o mundo inteiro comemora, né? De modo geral, né? Na grande maioria, né? A sexta-feira da paixão, o dia que Cristo foi crucificado, morto e sepultado, né? Foi numa sexta-feira, né? E ele ficou durante 3 dias, né, embaixo da terra, ficou sexta, sábado e domingo, só que no domingo ele ressuscitou-se ao 3º dia, né? Então, de modo que hoje comemora-se a sexta-feira da paixão. E Cristo aqui nessa mensagem, ele fechou essa mensagem aqui na censura. Jesus censura os escribas e fariseus, ou seja, o Senhor Jesus, nesta oportunidade, lançou em rosto dos escribas e fariseus, dos saduceus, dos doutores, dos anciãos, de todos aqueles, né, que mataram os profetas do Senhor, e Jesus fez uma menção extraordinária aqui, muito importante, né? Ainda ontem eu dizia que todos os profetas, desde Moisés até Zacarias, né, pregou a vinda de Cristo, né? E Jesus aqui, ele abriu o leque, que foi mais abrangente ainda, né? Desde Abel, desde o sangue de Abel, o justo. Abel, quem era Abel, irmãos? Aquele irmão e aquela irmã que não sabe quem era Abel, né? Abel e Caim são irmãos, todo mundo conhece a história, né? Tem até dupla sertaneja com esse nome, né? Mas Abel e Caim foram os primeiros filhos de Adão e Eva, né? Quando Adão e Eva, Deus fez Adão, né? Deus fez Adão,
da costela de Adão, ele fez Eva, e deu Eva para ele como esposa, né? E lançou eles para fora do jardim do Éden, né? Para que eles pudessem trabalhar e comer e sobreviver com o suor do próprio rosto, né? Isso não era para ter sido assim. Deus dava tudo para eles lá. Mas como Eva enganou Adão, a serpente enganou Eva e Eva enganou Adão, né? E aí Deus falou, porque tu não me obedeceste a palavra que eu te dei, tu deixasse a tua mulher te enganar, né? Então daí vocês agora vão ter que trabalhar e suar com o suor do seu próprio rosto para poder comer e sobreviver, né? E assim foi lançado fora e teve que trabalhar, virou ali um agricultor, né? E trabalhar para poder produzir e se alimentar, né? E começou a ter filhos. E dos primeiros 3 filhos dele, os 2 primeiros foi exatamente Abel e Caim, né? E Caim matou Abel, né? Caim matou Abel, foi o primeiro suicídio, né? O primeiro assassinato da vida dos seres humanos, né? Foi exatamente Caim matando Abel, que era seu próprio irmão, por ciúme, né? Por inveja, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? É uma história linda, bonita, que eu vou trazer qualquer dia aqui para os irmãos, mas não é o caso de hoje. Mas Jesus então diz, desde o sangue de Abel e até Zacarias, né? Que foi o último, ali, um dos últimos dos profetas que teve. Então Jesus está falando, né? Que eles, os escribas e fariseus, eles terão que dar conta do sangue de todos eles, porque eles mataram todos eles, né? De todas as formas, mataram a todos. Então Jesus o tempo todo lançou em rosto deles aqui, censurando e falando duramente com eles, mostrando para eles o que realmente eles fizeram. Foi coisa assim horrenda, coisa, né? Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais os homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ou seja, o que Jesus está falando aqui, irmãos, é exatamente aquelas pessoas de boa mente, bem intencionada, que vai para a igreja cheia de vontade de alcançar o reino dos céus, fala, eu ouvi a palavra através do rádio, eu li na Bíblia aqui, a Bíblia me diz que eu preciso fazer esses procedimentos aqui, congregando com os irmãos numa igreja, e aí ela procura uma igreja e vai, né? Vai para lá procurando a salvação, só que chega lá, ao invés dela avançar, dela progredir, dela crescer no conhecimento, na sabedoria, no entendimento, na graça de Deus, os pastores, os falsos mestres, os falsos anciãos, né? Os falsos diáconos, os falsos presbíteros, os falsos evangelistas, né? Os falsos missionários, eles desviam aquela pessoa, ao invés de ajudar ela a avançar e continuar crescendo, porque ela está caminhando para entrar, como Jesus afirma aqui, né? Eles enchem a cabeça da pessoa de lorota, de lero-lero, de disse-me-disse, de coisas que dizendo que isso não precisa, não, isso não é necessário, não, isso não tem importância, né? E aí acaba arrancando a pessoa da igreja, ou a pessoa até permanece, porque ela gosta daquilo que acontece, né? Mas porque ela recebeu ali um alívio, uma explicação, afrouxando aquela preocupação, aquela angústia, aquela ansiedade que ela tinha de andar nos caminhos corretos para se salvar, e aí os falsos mestres acabam fazendo com que ela perca a salvação. É o que Jesus está afirmando aqui. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais os homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ou seja, a falsa pregação, a falsa doutrina pregada por esses falsos pastores, falsos mestres, falsos dirigentes, faz com que impede a pessoa de entrar, né? Eu falei um dia desse aqui de crentes crônicos que estão nas igrejas aí há 1, 2, 3, 4, 5. Tem crente aí que se diz crente ou está vivendo como crente, né, há décadas, né? E até hoje não cumpriu a lei de Deus e a justiça, né? Que é o batismo nas águas.
não desceu as águas batismais, se não entrou em comunhão, ou até está em comunhão, mas está em comunhão sem batizar, então está em comunhão em pecado, não pode. A palavra de Deus não autoriza nenhum pastor da Santa Ceia para nenhum membro, ou para nenhum visitante, a Santa Ceia é o corpo e o sangue de Cristo, é a comunhão do homem com Deus, né? Então, de modo que só pode ser ministrada a quem é batizado nas águas, desceu as águas batismais. Então, a partir daí pode entrar em comunhão. Nenhum novo convertido que não foi batizado ainda não pode tomar Santa Ceia, não deve tomar. Ele não está liberto ainda. A ceia é ministrada para pessoas convertidas, transformadas, regeneradas e libertas. Não pode, irmãos, só pode tomar Santa Ceia. Eu falo isso, os pastores sabem disso, mas são falsos pastores, falso mestre. Então você que está numa igreja hoje aí, caminhando, buscando a sua salvação, se o seu pastor, o pastor da sua igreja que você frequenta, estiver ministrando a ceia e passar o prato de ceia perto de você, não pegue nem o pão, nem o vinho, não tome, porque você está tomando em pecado. A palavra de Deus afirma que uns tomam, uns lê a Bíblia para condenação, uns lê para salvação, outros para condenação. E você na ceia, você está agindo exatamente assim. Você está comendo a ceia do Senhor, o corpo e sangue de Cristo, para a sua própria condenação. E você aceitou Jesus, você precisa estar completamente convertido, transformado, regenerado e liberto. Tem que estar para depois de ser batizado. E após o batismo, aí você vai ter a sua primeira comunhão com Cristo na sua igreja. Entendeu? Então, de modo que não aceite, não tome, não coma, enquanto você não tiver cumprido a justiça de Deus. Entendeu? Porque você está fazendo isso em pecado para a sua própria condenação. Entendeu? De modo que aquele que come e o corpo, aquele que come e bebe a carne e o sangue de Cristo injustamente, ele faz isso em pecado para a sua própria condenação. Então, de modo que não pode fazer. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob o pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ou seja, irmão, eu vou na sua casa tal dia, viu? Mata lá um frango para nós vamos lá comer um frango, vamos fazer umas orações lá, depois nós comemos um franguinho, viu, irmão, tá? Então, ô irmão, vou na sua casa tal dia, faz lá uma costela de boi com mandioca lá, nós vamos lá comer, depois nós vamos orar, depois nós vamos comer, né? Ô irmão, vamos fazer uma vigília na sua casa, prepara lá um comes e bebe para nós lá, vamos levar um ônibus cheio para nós fazer a vigília, orar, depois nós vamos comer, né? Então Jesus está falando aqui, né? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob o pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, depois de o ter desfeito, o fareis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ou seja, porque através desse cruzeiro que você faz no mar, através desse passeio que você faz no mar, né, usando balsas, barcas, essas coisas todas, com pretexto que é a igreja que está ali para orar dentro do mar, para poder para fazer essas coisas todas nas águas, para louvar e adorar a Deus no alto mar, nas águas, de canoa, de barco, seja lá do que for, né? Então daí Jesus está falando aqui, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós, ou seja, piorando cada vez mais e mais a condição daqueles que o vê, daqueles que o assistem, daqueles que está com você, né? Então, de modo que Deus está falando, está alertando aqui, tudo coisa de falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores, né? Ao invés de trabalhar para salvar as almas, estão perdendo mais ainda as almas, né? Vai para o passeio, vai para o piquenique, vai não sei para onde, né? Levando as pessoas com o pretexto que está indo
adorar a Deus, né? Fazer vigília, fazer orações no morro, no mato, na praia, ou seja, onde for, está arrebentando com as almas dessa forma. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor, né? Glória a Deus. Ou seja, não, Jesus alerta aqui, ele fala exatamente sobre isso. Quem é o maior, o ouro que está no templo ou o templo? Né? Quem é maior, a oferta que está no altar ou o altar? Né? Quem é maior? Né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Insensatos, cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Né? Se o templo santifica o ouro, é claro que o templo é maior, irmãos. Abre os olhos, presta atenção, leia a palavra de Deus, medita, busca, pede a Deus entendimento. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? É claro que é o altar, irmãos. É claro que é o altar recebe a oferta, irmãos. Ele está ali recebendo, irmãos. Presta atenção, irmão, busca entendimento de Deus. Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele, e por tudo o que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele, e por aquele que nele habita. Oh, glória! Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Surimicanto e alabaia. Aleluia, Pai. E por aquele que está assentado nele. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Ou seja, o que vocês mandam fazer está correto, né? Os escribas e fariseus, de acordo com a palavra de Deus, né? O problema é aquilo que vocês impedem que as pessoas façam, aquilo que vocês não fazem, vocês não fazem e impedem as pessoas de fazer, né? Ou seja, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois dais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, né? E desprezais o mais importante da lei, a misericórdia, a fé e o juízo. Ou seja, você traz o dinheiro para cá, traz o seu dízimo, traz a sua oferta, vende o seu carro, dá o dinheiro para a igreja, o resto não importa, né? O resto não importa. Deus, seu carro está muito velho, Deus vai te dar um carro novo, né? Conversa fiada. Conversa fiada. Cadê o juízo? Cadê a misericórdia? Você está arrebentando com a fé dos seus fiéis, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Abre os olhos, irmãos, presta atenção. Se liga, irmãos. Leia a palavra de Deus, medite. Busca. Pede Deus a graça, pede Deus entendimento, procura entender. Quando vires abominações em lugares santos, fuja dela, povo meu. Aleluia, Jesus. Condutores cegos, coais um mosquito e engolis um camelo, né? Ou seja, faz conta de coisas mínimas e deixa passar coisas grandes, horrendas, coisas que arrebentam com tudo, com a reputação da pessoa, com a fé, né? Sem misericórdia, sem juízo, né? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade, né? Ou seja, né? Por fora está uma maravilha, as palavras, o sorriso, né? As palavras doce e suave, né? Mas é só até a pessoa virar as costas. Virou as costas, cacete nele, cacete nela, né? É o sepulcro caiado que Jesus fala aqui, né? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo,
Ou seja, cuida primeiro do corpo, da alma e do espírito, da purificação do irmão, da irmã e de si próprio, né? Cuida da sua santidade, dos seus membros, da sua igreja. Cuida primeiro da santificação, que depois o resto acontece automaticamente, né? Em primeiro lugar, vem a justiça e o juízo para a santificação do corpo, da alma e do espírito, né? Ai de vós, escribas e fariseus e hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos de toda imundícia. É exatamente isso, irmãos. Vai lá, faz o sepulcro, coloca coisa de ouro, coloca um monte de coisa, deixa uma beleza, deixa ali uma aparência extraordinária, parecendo um hotel 5 estrelas pro lado de fora. Mas pro lado de dentro é o que Jesus está afirmando aqui, né? Ai de vós, escribas e fariseus e hipócritas, pois que edificais o sepulcro dos profetas e adornais os monumentos dos justos, né? Mas vocês mataram, eles mataram, e nós matamos também, se nós agir da mesma forma, do mesmo jeito. E Jesus nos alerta, abrindo nossos olhos, para que nós tenhamos consciência, uma consciência pura de tudo isto. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E dizem, se estivéssemos no tempo dos nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Ou seja, vocês falam isto mediante as pessoas, na frente das pessoas, exatamente para poder levar eles no bico na conversa, né? Vocês estão fazendo com eles próprios. A gente vê algumas pessoas sinceras, honestas, honradas a falar isso, né? Que Jesus veio e eles o mataram. Vocês mataram, nós matamos, né? Mas se Jesus voltar de novo, faria tudo outra vez, com toda certeza, né? Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo. Glória a Deus, aleluia, Jesus, que foi derramado sobre a terra, sobre o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre vós, sobre essa geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas do Senhor e apedrejais os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digas, bendito o que vem em nome do Senhor. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço, com todos na paz do Senhor Jesus. E amanhã estaremos de volta com um novo vídeo em nome do Senhor Jesus. Amém!